É lamentável, né? É lamentável isso gerar briga dentro da igreja. Mas dá muita polêmica. Eu gostaria de começar com vocês, e se vocês não quiserem falar de algo pessoal, vocês podem falar só genericamente falando. Conheço alguém. Conheço alguém, sempre assim, né? Tem um amigo meu, mas vocês encontraram dificuldade para serem líderes? Como é que é a experiência de vocês? Já vou começar no pessoal, depois a gente vai para a Bíblia. Eu já tive a dificuldade desde o início, quando eu casei com o Léo. As pessoas já falavam assim, você tem que colocar na cabeça que esposa de pastor não é pastora. Aí eu já ficava assim, tá, e aí o que eu tenho que fazer? E até que eu entendi que eu tinha um chamado, independente do meu marido, eu tinha um chamado. Só que aí depois eu passei por um outro processo. Eu percebi que, para mim, estar à frente, liderando, não era bom. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender a minha atuação, a atuação do meu esposo, o meu chamado. Porque eu estava de frente junto com ele. Então, tinham pessoas que eu precisava dar ordem, que eu precisava cobrar horário. E eu percebi que eu não tenho estrutura para isso. É mesmo? Não tenho. E aí eu falei com ele, o líder é você, você vai, eu estou atrás te apoiando. Mas eu não sirvo para ficar dando ordem para as pessoas. Eu dou aula, eu tenho um chamado profético, ponto. Então eu entendi o meu papel. E isso foi importante para mim. Mas você acha que, Ana Kelly, Sim, papo, sim. então vamos conversar. Você acha que é uma característica da Vanessa, indivíduo, ou porque você é mulher, que você tem essa dificuldade de ser mais durona, assim? Não, eu entendo que é Vanessa indivíduo. Porque tem mulheres que elas vão conseguir muito bem, mas tem o perigo de outras que vão acabar sendo uma Jezabel da vida. Por que Jezabel, assim? Por exemplo, se eu continuasse, às vezes, no papel que eu estou, pode ser que eu acabasse passando por cima do Léo. Opa! E dando decretos no nome dele. Jezabel por causa da manipulação, né? Manipular, passar por cima de Acabe, mais ou menos por aí? Sim. Aham. Por isso que é importante entender o papel. Se o meu papel, se meu chamado fosse realmente para liderar, aí eu ia entender. Agora, hoje eu tenho a perfeita consciência de que não é. Se eu continuasse, eu poderia acabar passando por cima da autoridade que é o meu esposo. Concorda? Haveria um risco. Sim, eu acho que a mulher ela tem um pouco dessa tendência, né, de fazer as coisas, tanto que ela consegue fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo do que o homem. O homem tem a caixinha, né? A gente ouve falar isso. Então a mulher ela tem essa coisa de servir, de fazer, mas quando ela reconhece que ela tem isso, ela tem que saber o que a Vanessa falou. Peraí, qual que é o meu lugar? Até onde que eu vou, até onde que eu não vou? Porque senão a gente entra naquele pecado da insubmissão, da manipulação, né? E eu creio que isso começa a partir da submissão que eu tenho a Deus. Uma vez que eu me submeto a Deus, eu preciso entender quais são os princípios do reino de Deus e não passar por cima, vamos dizer, da liderança masculina. No caso, a Vanessa que é casada, né? Questão do marido. Saber realmente, peraí, eu não posso passar daqui. É nisso que Deus me colocou para fazer e eu tenho que ser fiel nisso. E não fazer aquilo que não é da minha alçada, entre aspas. Mas foi bom que você mencionou, né? Liderança masculina, aí você mencionou assim, que a Vanessa que é casada, né? Agora, como é que é vocês, mulheres, liderando homens, não o marido? Entenderam? Sim, sim. Porque há uma questão interessante que é a seguinte, a relação esposa-marido e a relação mulher-homem. Sim. Porque se a questão esposa-marido parece que é muito clara na Bíblia, uma questão ali de organização do lar, no geral, eu não sei se é tão claro assim. O que vocês pensam sobre isso? Eu posso falar até por experiência também, eu não tive problema. Eu acho que o que eu vivi não foi por ser mulher, eu acho que é do coração do liderado. Porque independente sou eu ou sou o Léo, se o liderado ele já tem um coração insubmisso para qualquer tipo de liderança, vai estourar. Então, para mim, eu não tive problema, mas eu sei de casos que tem. De mulheres que lideram a igreja. E tem homens que não conseguem estar debaixo dessa autoridade. Então, é real, infelizmente é real. Eu creio também da seguinte forma que, por exemplo, algo que acontece comigo, né? Eu lidero mais moças diretamente. Só que eu tenho muitos amigos, homens, são amigos, que às vezes vêm buscar algum conselho comigo com relação a alguma coisa assim bem, vamos dizer, não tão pessoal, né? De uma forma não tão, como que eu posso dizer, masculinamente falando.
não vejo nenhum problema nisso. Assim, eu aconselho, a gente conversa, bate papo amigavelmente, recebe algum conselho ali da palavra através da minha vida. Mas eu sei que tem alguns casos que nós mulheres não conseguimos entrar, né? Sim. Que aí cabe ajuda ali, por exemplo, do Léo com a Vanessa, ele como homem entrar em algumas áreas ali como líder dos outros homens. Mas isso não impede de nós mulheres dar uma palavra, um conselho, né? Ter uma amizade, vamos dizer, pastoral. Uhum. E como a Vanessa falou, se a pessoa ela já é insubmissa em uma liderança, ela vai ser em qualquer outra. É propensa em submissão, vai ser... Sim. Isso é um caso de rebeldia ambiente. E orgulho, né? Sim. Eu vejo até mesmo mulheres. Você falar de homens, mas eu vejo mulheres também que vão falar, mas ela que vai ser minha líder? Uhum. E quando vê um homem sendo líder, acho que até muitas mulheres têm essa cabeça meio que masculina também, né? De machismo. Ou machista, é verdade. E acabam também não aceitando uma liderança feminina. Uhum. Então, eu acho que vai muito mais do coração mesmo. Mas como é que vocês veem, por exemplo, nós estamos vivendo um século, até recentemente, nós tínhamos como presidente da República uma mulher, Dilma Rousseff. A Alemanha tem a Angela Merkel, você tem várias, né? No Chile, a Bachelet. Você teve nós tivemos mulheres, tivemos a Dama de Ferro na Inglaterra, Margaret Thatcher. Já me apelidaram assim. Por que, Vanessa? Eu sei. A Margaret Thatcher do carisma. Então, assim, nós temos mulheres, algumas eu admirei a gestão, outras eu não admirei tanto assim, para parar por aqui. Sim, sim. Mas, assim, eu entendo, por exemplo, que aquelas que eu admirei, né, a Thatcher, por exemplo, né, a Dama de Ferro, eu admirei, não é porque ela é mulher, se fosse homem, eu admirei por causa da pegada dela, do olhar dela. Assim também, como a última que eu, né? Entendemos já. Você entendeu? Não é porque foi mulher, porque era mulher. Eu acho que porque não demonstrou para mim competência. Sim, sim. Né? Agora, muitos vão dizendo o seguinte, esse negócio de mulher pastora, de mulher missionária, mulher líder da igreja, isso é mundanismo. Isso é adaptação da igreja ao que está acontecendo lá no mundo, tá vendo? Lá no mundo tem Margaret Thatcher, tem as presidentes e tudo. Então, a igreja está fazendo o quê? Está se moldando ao mundo, não está resistindo ao mundo. Vocês acham que isso é mundanismo? Não, de jeito nenhum. Com certeza não. Se fosse a Bíblia, então ela também é mundana, porque ela mostra mulheres assim como Débora. Débora, ela foi uma juíza, então as pessoas vinham a ela para ela julgar a causa do povo. Ela estava em uma posição de autoridade em que homens, inclusive, vinham e ela dava o parecer ali da causa. Então, a Bíblia é mundana. Era a Carmen Lúcia do Antigo Testamento. E, por outro lado, colocando a parte ministerial, quando uma pessoa não acredita que a Vanessa ou eu somos capazes, né, de liderar um grupo de pessoas, ou homens ou mulheres, espiritualmente falando, na realidade, essas pessoas estão subestimando a Deus, porque na realidade não somos nós, é Deus através de nós. Então elas estão subestimando, não, Deus não é capaz de usar a Vanessa, não é capaz de usar a Ana Kelly para me liderar, para me dar um conselho. Então é se subestimar. E no lado natural, que você citou, né, muitas presidentes aí, essas mulheres que têm sido destaque, tantas que não se deram bem, outras que se deram, é uma questão de competência mesmo, de habilidade e de estrutura emocional, intelectual. Algumas delas eu acho bem interessante não isso. tiveram, né, emocional principalmente, elas não tiveram a estrutura e faliram naquilo que elas não poderiam falir, né? E entre outras que tiveram êxito, sucesso, mas trata de uma estrutura interna. Agora, não de sexo, né? Se é feminino ou masculino, mulher ou homem. Se é XXY, né? Mas então, deixa eu apertar vocês aqui, porque eu converso com várias pessoas sobre isso, é um assunto que me interessa bastante, né? Minha mãe, graças a Deus, é viva, um beijo para a dona Alzerina, né? A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito inteligente, foi diretora da faculdade onde eu estudei, onde você estudou também, né? Foi diretora lá da sua faculdade, do UniBH. Papai, ele trabalhava com a mamãe, ele era gestor administrativo, mas a posição da minha mãe era superior à dele, na estrutura da organização. Então, eu sou filho de uma mulher líder, né? Mas minha mãe nunca deixou de ser esposa, né? de ser, biblicamente, aquela ideia de cooperadora submissa ao meu pai. Então, eu não tenho dificuldade, mas tem muitas pessoas que hoje têm dificuldade com isso, né? Vocês acham que essa dificuldade se dá
por quê? Esse machismo se dá por quê? É social, é biológico? Como é que é isso? Olha, encaixando até com o que a Ana Kelly falou, eu percebo também porque nós realmente mulheres temos a estrutura hormonal diferente. Eu acho que às vezes a gente pisa na bola. Quando nós temos a tal da TPM, por exemplo, que é real. Então, eu acho que às vezes a gente acaba agindo de maneiras não tão legais. Então, esses exemplos negativos marcaram. Como você falou, eu tenho exemplos de mulheres que, para mim, não foram legais, não souberam administrar. Sim. E eu acho que isso agrava para as pessoas apontarem e falar, tá vendo, a mulher dá errado. Então, reforça Generaliza, o né? machismo. Mas vem cá, graças a Deus eu não sou mulher, graças a Deus entendam, né? Eu tô hoje falando de gênero, isso aqui é negócio, né? Eu não sou satisfeito por ser homem. Não, graças a Deus me fez homem, eu sou feliz por ser homem. Assim como mulher tem que ser feliz por ser mulher. Sim. Então, assim, graças a Deus, porque eu nunca passei pela TPM, eu passo pelos outros problemas que os homens têm. Graças né? a Deus mesmo, agradeço. Graças a Deus, porque eu sou sofrível. Né? Eu tenho uma esposa e 2 filhas. Agora eu fico pensando, né? E graças a Deus eu nunca tive que responder isso, porque eu nunca passei por isso. Mas vocês sabem quando vocês estão de TPM, como é que é? Nós temos aqui no canal várias pessoas trabalhando, são mulheres, né? Nós temos cinegrafista mulher. Será que a nossa cinegrafista que é mulher, ela chega de TPM, estou nervosa, aí não vou conseguir operar a câmera direito? Quem trabalha na redação, como é que é isso? Vocês sabem que eu estou nervosa hoje e hoje eu não posso tomar decisões? Eu sei, exatamente. Sério? O Léo sabe também. O marido tem que saber. A minha família é bem avisada. É mesmo? E eu já sei, porque eu realmente fico nervosa. Eu não consigo controlar as coisas caem da minha mão. E esses dias, até o Léo já fala, fica mais quieta hoje, porque... Aí você vira pra ele, mais quieta por quê? Porque, infelizmente, vem um nervosismo fora do comum. Que É interessante. literal. É verdade. Então, nesses dias, eu já sei que eu preciso ficar mais quieta. Se vem uma situação... normalmente eu consigo parar, deixa eu pensar, depois eu respondo. Nesses dias eu não consigo. Aí eu acabo ofendendo. Infelizmente é assim. Eu tenho que ficar na minha. E minha família sabe, meus pais, meu irmão, deixando a Kelly quieta nesses próximos dias. Mas Que a mulher... a impaciência, né, e o nervosismo. Mas eu fico pensando assim, por exemplo, se vocês não são médicos, se fossem médicos cirurgiãs, e a cirurgia é marcada para um dia de TPM, vocês vão ter que fazer a cirurgia do mesmo jeito. Sim. Não é? Então, há uma dimensão de controle, não há? Olha, é bom, né? Eu vou colocar nesse sentido, eu trabalhei por 7 anos em hospital. Então, eu trabalhava com um pedaço de gente ali, com biópsia, essas coisas. Então, tinham dias que eu estava de TPM. Mas a questão maior, eu acredito que é a coletividade, a convivência ali de você ficar... o relacionamento, você tem que ficar quieta. Então, eu trabalhava com coisas muito delicadas. Pacientes dependiam ali de mim, de uma forma direta, até indireta também, das duas formas, né? Então, para eu controlar isso, eu precisava ainda mais ficar focada, concentrar, né? Isso me ajudava, mas não me impedia de exercer aquela profissão minha, né, que eu tinha. Não me impedia disso, mas eu eu tinha que evitar ao máximo muito contato. Entende? A parte relacional é que é mais, que pega mais. Porque, por exemplo, se a Vanessa faz algo ali, nossa, você fez errado, Vanessa, é como se você fala de uma forma que não deveria. Você vê 10 vezes maior o problema do exato. que ele naturalmente é. Agora, então isso é real, mas é claro que é possível ser administrado a partir desse ponto, quando a gente reconhece. Não, eu, Ana Kelly, tenho um determinado momento e dias que eu tenho que agir assim, eu tenho que ficar assim. Então a gente vai adaptando, né? Será que é por essas questões, digamos, hormonais? Porque é hormonal, né? Sim, a TPM e tal, essas variações, o humor. É que a Bíblia fala assim que o marido tem que cuidar da esposa como uma parte mais frágil, vaso mais frágil. Porque essa expressão frágil, a palavra frágil é uma palavra que... frágil. É frágil, né? Como é que vocês entendem isso? Onde está essa fragilidade? Porque biologicamente... nós vemos que os seres vivos, né, os animais, né, via de regra, o macho tem maior porte físico, suporta, né, determinados tipos de pressão, de força, né, do que as fêmeas. Será que a fragilidade nesse aspecto físico ou ele é emocional, ou nenhum dos dois, ou os dois? Como é que vocês pensam? Eu vejo os dois, tanto físico quanto emocional. Sim. Porque, realmente, a minha estrutura ela é muito mais frágil do que a do Léo. As minhas emoções, elas são muito mais frágeis do que a do Léo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a mulher em Provérbios que é uma mulher forte. Isso. Então, quando as pessoas pegam que a mulher é frágil, ela realmente é.
mas a mulher, ela também tem a sua força. Ela tem a fragilidade nas questões emocionais, ela tem a fragilidade na questão física, mas ela é um ser humano muito capaz de alcançar lugares tão altos quanto o homem. É verdade. Eu acho que Concordo com a Vanessa. Essa questão da força física, eu acho até interessante, porque, por exemplo, a mulher tem uma força na questão da resistência, da resiliência física mesmo. Né? Por que o homem não engravida? Embora a gente esteja vendo... Ia morrer. Hã? Ia morrer. Ia aguentar. Primeiro, não, nem os enjoos ele ia aguentar. Né? Porque a mulher tem essa resistência, né? Que é um negócio interessante. Cólica. Às vezes eu falo assim, Léo, eu vou orar para você ter cólica um dia para você me entender. O que é isso? mas é muito sério. É diferente, Cássia, a estrutura do homem e da mulher, isso é inegável. A mulher tem, a Vanessa falou muito bem, ela pode alcançar muitos outros patamares, ela pode estar em lugares altos, podemos assim dizer, mas não todos os lugares, porque há lugares que realmente a mulher não dá conta, fisicamente, emocionalmente, não dá, ela não é completamente independente, ela nem deve ser completamente independente, porque aí já entra a questão espiritual, a brecha, né? Para autossuficiência, não dá. A mulher de Provérbios 31, ela era forte, mas ela não perdia a feminilidade dela, a delicadeza dela. Né? Ela era forte em quem ela era como mulher ali, e dava conta. Mesmo ela tinha TPMs também, mas havia ali um equilíbrio. Né? Então, é inegável, o homem e a mulher são dois seres diferentes, eles podem ser... iguais, ocupar posições semelhantes, iguais podem, mas em questão de estrutura, isso é inegável. Será que então essa estrutura diferente é que leva textos como de 1 Timóteo 3, de 1 a 3, que o Zé Carlos de Ipiúma, oi Zé, obrigado, Zé Carlos sempre está participando com a gente aqui do bate-papo, obrigado meu querido. Ele fala assim, boa tarde, pastor Cássio, boa tarde querido. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 3, fala somente do homem, né? Lembra as orientações para a escolha dos presbíteros, né? Que seja marido de uma só esposa, por aí vai, né? Não dá margem à mulher. Como é que vocês explicam esse versículo, então? Ou não tem questão explicação? De liderança? Isso. Olha, primeiro, quando a gente fala, a gente tem que quebrar um tipo de pensamento, uma mentalidade que a gente tem, que liderança é aquela pessoa ali de autoridade, só de autoridade, que está ali. Na realidade, ser líder é servir. Um líder, um verdadeiro líder, ele é o mais servo, é o que mais serve, é o que mais ajuda. E não significa que porque o texto menciona diretamente a homem que está excluindo a mulher de servir, de ajudar o próximo. Muitas vezes ela é uma pastora, uma presbítera, né? Não sei se tem presbítera também, mas que ela não é reconhecida por todos, mas diante de Deus ela é. Porque nos bastidores ela está servindo, está pastoreando, não está somente cuidando dos filhos, do marido, mas de outras mulheres que também precisam dela, né? É assim que eu penso, a liderança é serviço. Eu vejo também que Jesus ele veio fazer um papel muito importante de resgatar a mulher. Porque isso é muito antigo, de que a mulher ela não era valorizada, não era reconhecida. Mas a gente vê tantas passagens de Jesus com mulheres. Por exemplo, Maria, que derramou o bálsamo nos pés de Jesus. Então, ele vem mostrar mulheres ao redor dele que ele curou fisicamente, emocionalmente. E graças a Deus eu tenho visto, pelo menos no Brasil, que tem acabado esse sofisma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.